Nós estamos a refletir neste domingo o pastor, aquele que vai cuidar das suas ovelhas. Nós ouvimos na primeira leitura o profeta Jeremias fazendo um apelo aos maus pastores. Certamente o profeta Ezequiel, no capítulo 34, mostra que esses maus pastores estão preocupados com a carne das ovelhas, com a lã das ovelhas, com o leite das ovelhas, não estão preocupados com a integridade das suas ovelhas. São mercenários que se auto-intitulam com essa terminologia tão nobre que foi atribuído a Jesus, ele mesmo que disse: eu sou o bom pastor. João 10, versículo 11. Querida comunidade de fé, mas é interessante que vemos em Cristo a realização dessa profecia. A primeira leitura diz que o Senhor vai arrebanhar, vai reunir o resto das suas ovelhas que estão dispersas. Ele mesmo, não outro, ele mesmo vai juntar as suas ovelhas. E Jesus, ele não é o Emanuel, o Deus conosco? Ele mesmo veio fazer isso, seu diácono. Aquilo que a segunda leitura de hoje diz, né? Daqueles que estavam divididos, ele fez uma unidade. Aqueles que estavam longe, ele fez próximo pelo seu sangue. Ele veio, queridos, abolir a lei, os mandamentos e os decretos. Aqui eu abro um precedente para dizer uma coisa: um cristão que fica preso à lei de Moisés não leu esse texto. Capítulo 2 da carta aos Efésios, versículo 15. Ele veio abolir a lei, os mandamentos e os decretos. Porque ele veio justamente dar aos homens a integridade. Para o povo judeu, Deus escolheu apenas Israel para ser o seu povo eleito. No entanto, e como é que ficam os pagãos? Como ficam aqueles que não nasceram em Israel? Veja que coisa linda. Ele veio quebrar o muro da divisão. Ele veio fazer um povo só em Cristo Jesus. Por isso que ele é o bom pastor. Porque o bom pastor deu a vida. Deu a vida num cruzeiro. Por isso que ele é intitulado o bom. O bom. E para provar ainda mais a sua bondade, e para provar também que nosso Deus assumiu a humanidade de modo pleno, Jesus era carregado de sentimento. Nós ouvimos na semana passada o Evangelho dizendo que Jesus convocou 12 e os enviou 2 a 2, não foi isso? Hoje no Evangelho nós estamos vendo o retorno dessa missão. E aqui uma palavra de ordenamento para todos nós. Toda a nossa vida deve estar dirigida assim: eu saio de Deus e Deus eu volto. O meu trabalho, as minhas atividades, o meu ofício tem que ter como o alfa Cristo, o ômega Cristo, o princípio e o fim de toda a missão cristã. Tem que ter como base, como alicerce, Cristo. Por isso que ninguém tem o direito de se auto-intitular pastor. Ninguém tem o direito de se auto-promover na atividade de missionário. Primeiro é Jesus que convoca, é Jesus quem os envia, e agora eles voltam para trazer os frutos desse trabalho bonito que eles realizaram.
E olha que coisa linda, queridos. Jesus, quando olha o semblante dos apóstolos, percebe que eles estão cansados. Olha o sentimento de Jesus. E inclusive o descanso é um dom precioso, viu? Tá? Você que dorme 3 horas da manhã no Zap Zap, saiba que o descanso é também um dom precioso. É um presente de Deus. Jesus os convoca para descansar. Inclusive por isso que o padre também tira férias, viu? Tá? A normativa canônica, lá no cânon 533, parágrafo 2º, o padre decorou, tá vendo? Está dizendo que o padre tem um direito de 1 mês de férias. É que as minhas férias de janeiro não foram muito boas, mas tudo bem. Queridos irmãos, nós estamos aqui, portanto, Jesus que os convoca para retirar um pouquinho, para descansar. Mas olha que coisa linda, queridos. Quando eles atravessam o mar da Galileia e vão para um lugar deserto, alguns dizem que foi na região norte de Betsaida. O povo viu que eles estavam indo para lá, chegou primeiro do que eles. Olha, talvez, quem sabe, se o padre estivesse no lugar de Jesus, olhando para aquela multidão, ia dizer: olha, calma aí, eu estou cansado, outra hora a gente conversa. Mas olha que coisa linda, por isso que Jesus, seu diácono, é o bom pastor, porque ainda cansado, quando vê aquela multidão, ele teve compaixão, porque era como ovelha sem pastor. Está vendo, dona Célia, que lindo, que expressão magnífica do sentimento de Jesus. Ele olha para aquele povo e se compadece daquele povo. Queridos, nosso Senhor é o bom pastor, porque Ele se gastou, como a vela se gasta no altar, para fazer com que as suas ovelhas encontrem o verdadeiro caminho e o sentido da vida. O bom pastor, queridos, está preocupado, não é levar a ovelha para descansar nessa terra. O bom pastor deve estar preocupado, aquilo que diz o salmo de hoje: para as verdes pastagens nos encaminha, Ele nos restaura as nossas forças. O bom pastor deve estar preocupado em levar as suas ovelhas para essa verde pastagem, que mantém-se sempre viçosa, nunca falta água e tem pastagem em abundância, que é a vida eterna. O bom pastor deve estar preocupado com a salvação das ovelhas. Aquela imagem do capítulo 17 do 1 Samuel, quando Davi vai à goela do leão para arrancar a sua ovelha, para que ela não morra, para que ela não pereça. O bom pastor está preocupado em não perder a sua ovelha. E certamente, queridos, aqui nós trazemos uma nota para o nosso ofício de ministério sacerdotal. A nossa preocupação maior não é saber se as ovelhas estão assim, nada os ofende, nada os atinge, estão muito bem obrigadas. A nossa preocupação de pastor é saber se as nossas ovelhas estão caminhando para a vida eterna, se estão de fato trilhando o caminho que vai lhe levar à plena vida. Infelizmente, queridos, a gente tem notado que há um assistencialismo exacerbado na sociedade pós-moderna. A gente não está preocupado com a salvação das ovelhas, a gente está preocupado com o imediatismo, com o aqui, com o agora. A preocupação do pastor deve ser, sobretudo, é claro, que o assistencialismo, o cuidado, o carinho, a atenção devem também acontecer, porque devem ser uma extensão desse ofício
de levar as ovelhas para as verdes pastagens na eterna glória. Mas o pastor que não está preocupado com a vida eterna das suas ovelhas, ele é um mau pastor, é um mau caráter. É aquele pastor, como diz o profeta Ezequiel, está preocupado com a lã das ovelhas, o leite das ovelhas, a carne das ovelhas. Não estão preocupados se as ovelhas vão caminhar bem e seguras. Que coisa linda essa imagem do capítulo 10 do Evangelho de João, quando Jesus diz: as minhas ovelhas escutam a minha voz e me seguem. Aquelas que não são suas ovelhas não escutarão a sua voz. E é verdade, queridos. É muito verdade isso. Aquelas que não escutam a voz do pastor, que é Jesus, se deixam perder pelas veredas, pelos atalhos, porque julga que a pastagem do vizinho é mais saborosa. Ainda que tenha veneno, ainda que lhe leve à morte, mas o apetite dos olhos, a vontade, deixa entrever a beleza dos campos. É claro, às vezes as folhas do outro lado estão um pouco secas. É claro que talvez não são tão apetitosas como aquela do outro lado, mas elas não têm herbicidas, inseticidas ou venenos que possam matá-las. Querida comunidade de fé, aqui é um apelo para todos nós, na mesma proporção que a gente fala do bom pastor, do pastor que é Jesus, que tem compaixão das suas ovelhas. Nós também podemos falar das ovelhas que muitas vezes têm a cabeça dura. Vez por outra a gente se pega, quem anda assim na roça, vê de vez em quando umas ovelhinhas com as coisinhas no pescoço, Vocês já viram? Já viram? Dona Maria, a senhora já viu uma ovelha com uma cruzinha no pescoço? Umas cruzonas bem grandonas assim, seu diácono? Vocês sabem por que aquela ovelha carrega a cruz maior? Vocês sabem, não sabem? Quem trabalha na roça sabe, Evandro? Aquela ovelha que carrega dois paus atravessados no pescoço é porque ela de vez em quando ela gosta de sair do quintal. Queridos irmãos, querida comunidade de fé, às vezes nós também precisamos carregar uma cruzinha maior, muitas vezes por causa da nossa desobediência, porque julgamos o atalho melhor do que o caminho, julgamos que o asfalto, ainda que me leve para o abismo, é bem melhor do que a estrada pedregosa, cheio de espinhos, de toco, mas é uma estrada segura que lhe leva à plena vida. E aqui fica esse apelo, comunidade. Nosso Senhor, Ele tem compaixão de nós. Ele tem compaixão das suas ovelhas, que é a humanidade. Mas Ele sabe que tem ovelha que não quer compromisso com seu pastor. Que Deus abençoe a todos nós. Que Deus abençoe também a nossa paróquia do Bom Jesus, para que os paroquianos desta comunidade de fé tenha como timoneiro aquele que de fato é o bom pastor, para que a gente possa caminhar seguros, ainda que tenhamos que passar por algumas dificuldades, não importa, porque o bom pastor garantiu um dia: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E deve ser isso, essa palavra de ordenamento para a nossa vida cristã. Saber que Ele não nos abandona, saber que Ele não deixa-nos sozinhos, saber que Ele, nos momentos difíceis, como dizia Santo Agostinho, Ele nos carrega no colo. Amém.